Bom, relativamente ao Instituto do Casamento, o artigo 8 da nossa Lei 22/2019, de 11 de dezembro, já nos traz expressado aquilo que seria então legalmente a conceituação do casamento, dando-nos então o entendimento do casamento como a união voluntária e singular entre um homem e uma mulher, com o propósito de construir família mediante comunhão plena de vida. Dentro do nosso ordenamento jurídico moçambicano, é previsto e aprovado, segundo a nossa lei de família, 3 modalidades de casamento, tanto podem ser o casamento civil, o casamento religioso e o casamento tradicional. Todos possuem igual valor e efeito jurídico e todos são susceptíveis ao registro segundo aquilo que é o nosso artigo 20 da nossa lei 22/2019. Este registro, de certa forma, implica então aquilo que é a garantia do reconhecimento jurídico da existência do casamento. A quando daquilo que é a celebração matrimonial, a Lei 22/2019 é nítida no seu artigo 19 ao garantir que não se pode tramitar um casamento de um indivíduo que já esteja, de certa forma, unido de fato com uma companheira ou companheiro, na qual esta união já esteja devidamente atestada. Neste caso, não se admite, à luz daquilo que é o artigo 19, a questão da dualidade do casamento. Dentro do ordenamento jurídico moçambicano, a lei de família é nítida no seu artigo 19 ao garantir esta mesma matéria, no sentido de que todo aquele indivíduo que esteja em união de fato devidamente atestada ou em um casamento já transcrito, está de certa forma impedido de celebrar outro casamento, independentemente de qual seja a modalidade. Relativamente àquilo que é a eficácia jurídica do casamento, a legislação moçambicana prevê no seu artigo 32 alguns aspectos que de certa forma representam impedimentos matrimoniais. Estes impedimentos de certa forma serão dirimentes absolutos. Categoricamente, então, podemos elucidar aqueles que são os aspectos no qual o nosso legislador prevê como impedimentos dirimentes absolutos. Na sua linha a idade inferior a 18 anos, a demência notória, mesmo nos intervalos lúcidos, a interdição ou inabilitação por anomalia psíquica, o casamento civil, religioso ou tradicional, anterior, não dissolvido, contraído nos termos da lei, desde que esteja devidamente transcrito no registro civil. E por fim, o nosso legislador prevê como um impedimento dirimente absoluto a questão da união de facto devidamente atestada. Este último presume que todo indivíduo que esteja em união de facto devidamente atestada está impedido de contrair o matrimônio. Neste sentido, teríamos aqui a questão da dualidade do casamento. A legislação moçambicana também prevê no seu artigo 33 da mesma lei aquilo que são os impedimentos dirimentes relativos ao casamento, estabelecendo na sua linha A questão do parentesco na linha reta. Apresenta então os aspectos que representa um impedimento dirimente relativo. O parentesco até o 3º grau da linha colateral. A questão da linha colateral presume então a união matrimonial entre primos, a união matrimonial entre sobrinhos e tios, ou tias e sobrinhos, representa então um impedimento dirimente relativo. A afinidade, na sua linha C, representa um impedimento dirimente relativo. A afinidade, nosso legislador prevê no artigo 14 da mesma lei, a noção da afinidade, travando então a questão da afinidade
no sentido ou no entendimento de que representa um vínculo que liga cada um dos cônjuges aos parentes do outro. Esta é a previsão legal lá no artigo 14 da nossa Lei 22/2019. Neste sentido, a afinidade nasce a quando da união em virtude do matrimônio. Neste caso, os sogros e os genros, a madrasta e o enteado, o marido e as irmãs da esposa ou da mulher representam então figuras afins, ou seja, são indivíduos que possuem uma ligação por afinidade. Na linha de o legislador prevê como um dos aspectos do impedimento de alimente o vínculo da união de facto que ligava um dos nubentes ao parente na linha reta do outro. Não foge muito a questão da afinidade. Nesse sentido, a união de facto, de certa forma, também produz aquilo que é a questão da afinidade, no sentido de que no momento da existência ou da união de facto entre dois indivíduos, cria-se, nesse caso, laços de afinidade com os parentes da linha reta do outro. O legislador prevê na linha E como impedimento de alimento relativo a condenação anterior de um dos nubentes como autor ou cúmplice por homicídio doloso, ainda que não consumado, contra o cônjuge do outro ou da pessoa com quem viva em união de facto. Aspectos que vão contra aquilo que é a integridade ou a vida de um dos cônjuges ou uma das pessoas com quem se vive em união de facto, representa então um dos aspectos que impedem a realização. O legislador estabelece então que, com relação à validade, somente são os casamentos que não se verificam nenhuma das causas de inexistência jurídica, nulidade ou anulabilidade. Previsões aludidas no artigo 54. O que é que seria então o que representaria um casamento inexistente? O casamento celebrado perante quem não tenha competência judicial para o ato. Neste caso, é juridicamente, segundo o artigo 55, é juridicamente inexistente o casamento celebrado perante quem não tenha competência funcional para o ato, salvo tratando-se de casamentos urgentes. Os casamentos urgentes representam então os casamentos celebrados quando de certa forma exista o fundamento de receio da morte próxima de um dos nubentes. É o que o número 1 do artigo 46 da nossa lei prevê. Neste caso, para esses casamentos, a lei já admite que sejam celebrados sem que haja a intervenção de um funcionário do registro civil. Também representa então um dos aspectos que juridicamente implica a inexistência do casamento, o casamento urgente que não tenha sido homologado. Neste caso, todos os casamentos urgentes estão sujeitos a uma posterior homologação. Na linha C, o legislador estabelece que o casamento cuja celebração tenha faltado a declaração de vontade de um ou de ambos os nubentes ou do procurador de um deles. Isto também representa, então, um dos aspectos que viabiliza a inexistência jurídica do casamento. Ao quando da falta da declaração de vontade, o nosso legislador já estabelece ou garante que o casamento, de certa forma, pode ser celebrado em virtude ou por meio de procuração. Na linha D, o casamento contraído por intermédio de procurador, quando celebrado depois de terem cessado os efeitos da procuração, ou quando esta não tenha sido outorgada por quem nela figura como constituinte,
ou quando seja nula por falta de poderes especiais para o ato ou de designação expressa de outro contraente. Neste caso, o legislador busca prever a quando daquilo que é a celebração por procuração, que a celebração deve ser dentro daqueles que são os poderes outorgados ao procurador. Então, nesse caso, quando o casamento é celebrado depois de terem cessado os efeitos da procuração, este mesmo casamento não pode ser considerado existente. E o procurador, ou seja, esta celebração matrimonial deve ser feita pelo procurador dentro daqueles que são os poderes, que lhe foram conferidos. Casamentos celebrados por indivíduos do mesmo sexo, dentro do nosso ordenamento jurídico moçambicano, à luz daquilo que é a linha E do artigo 55, é considerado um aspecto que, de certa forma, inviabiliza ou representa um fato para a inexistência jurídica do casamento. O nosso legislador garante como nulo todo o casamento bígamo, neste caso, o casamento contraído por quem esteja ligado por casamento civil, religioso ou tradicional anterior não dissolvido. Neste caso, o legislador já abre margens no sentido de que a nulidade do casamento bígamo pode ser invocado por qualquer pessoa, a todo tempo. E relativamente à questão dos efeitos do casamento, importa referir que esses mesmos efeitos estão inteiramente ligados à figura da pessoa e ao patrimônio. Relativamente aos efeitos do casamento quanto às pessoas, o legislador estabelece que ambos estão ligados ao dever legalmente previstos, estes que estão, de certa forma, previstos no artigo 97 da mesma lei, na qual, invocando o mesmo, podemos então categoricamente encontrar a questão da coabitação, a questão da solidariedade, a questão da assistência, a questão do respeito, então a questão da fidelidade. Todos esses são aspectos que, de certa forma, vinculam as pessoas, ou representam efeitos quanto às pessoas. E, a quando do casamento, os indivíduos, de certa forma, respondem ou vinculam-se aos efeitos relativos ao patrimônio. Estes efeitos quanto ao patrimônio que emergem daquilo que é o casamento, de certa forma, são criados em virtude da celebração de uma convenção. A convenção implica, então, de certa forma, a escolha de um regime a adotar a quando daquilo que será a relação matrimonial. Neste caso, este mesmo regime é de livre vontade de escolha e, de certa forma, após a celebração, é insuscetível à mutação, fora dos casos previstos na lei, segundo aquilo que está estabelecido no nosso artigo 138 da Lei 22/2019, de 11 de dezembro. E relativamente àquilo que são os regimes a adotar dentro daquilo que é o casamento, categoricamente temos aquilo que é o regime geral, o regime de comunhão de adquiridos e o regime de separação. A quando da escolha do regime de comunhão de adquiridos, importa referir que todos os bens posteriores à celebração do casamento serão considerados de ambos os cônjuges. Neste caso, segundo o artigo 146 da Lei 22/2019, de 11 de dezembro, representam então bens próprios, ou seja, todos aqueles bens que cada um deles tiver ao tempo da celebração do casamento. A linha A. Neste caso, segundo o mesmo artigo, categoricamente temos então aqueles que são considerados bens próprios dos cônjuges, os bens que cada um deles tiver ao tempo da celebração do casamento, os bens que lhes advirem depois do casamento por sucessão ou doação.
os bens adquiridos na constância do matrimônio por virtude do direito próprio anterior, os instrumentos de trabalho adquiridos por cada um dos cônjuges na constância do casamento. E relativamente aos bens que são integrados na comunhão, dentro daquilo que é o nosso artigo 148, temos o produto do trabalho dos cônjuges, os bens adquiridos pelos cônjuges na constância do matrimônio, que não sejam exceptuados por lei, os frutos produzidos por bens próprios, sem prejuízo da compensação eventual devida pela sua manutenção e conservação. Neste caso, na linha A, o legislador busca garantir, o legislador visa prever que todo aquele rendimento, todo aquele produto do trabalho de ambos os cônjuges na constância do casamento representa um bem que deve ser integrado na comunhão, ou seja, ou representa algo de ambos. Na linha B, os bens que de certa forma são adquiridos pelos cônjuges na constância do casamento ou do matrimônio são de ambos os cônjuges. Os frutos produzidos por bens próprios, sem prejuízo da compensação eventual. Neste caso, hipoteticamente, os bens que de certa forma, ou seja, os rendimentos que advêm de empresas que de certa forma representam bens trazidos, podem de certo modo ser integrados na comunhão. Entretanto, se o regime adotado pelo regime da comunhão geral implica que o patrimônio comum será constituído por todos os bens presentes e futuros. Neste caso, todos os bens trazidos para o casamento e todos os bens adquiridos posteriormente à celebração do casamento representam um patrimônio comum de ambos. Porém, o legislador traz algumas exceções relativas a este regime. Dentro deste regime, o legislador prevê alguns aspectos que, de certa forma, representam bens incomunicáveis, a quadro daquilo que é o regime da comunhão geral. Neste caso, os bens doados, o usufruto, o uso e habitação, a questão das indemnizações devidas por fatos verificados contra a pessoa de cada um dos cônjuges ou contra os seus próprios bens, os seguros vencidos em favor de cada um dos cônjuges ou para a cobertura de riscos sofridos por bens próprios, a roupa, as joias e outros objetos de uso pessoal e exclusivo de cada um dos cônjuges, as recordações da família. Todos esses são aspectos que de certa forma representam bens incomunicáveis, bens que de certa forma não serão integrados naquilo que é o regime da comunhão geral. Entretanto, se o regime adotado pelos esposados for o regime da separação, isso implica que cada um deles irá conservar o domínio e fruição de todos os seus bens, presentes e futuros, podendo dispor deles livremente. É o que está previsto, é o que o nosso legislador prevê lá no artigo 158. Além do casamento, a legislação moçambicana também reconhece alguns efeitos relativamente às pessoas e os bens, quando da união de facto entre indivíduos. Nesse caso, segundo aquilo que é o artigo 207 da nossa lei, a união de facto representaria então uma ligação singular existente entre um homem e uma mulher, com caráter estável e duradouro, que sendo legalmente aptos para contrair casamento não o tenham celebrado. Neste caso, todos aqueles indivíduos que não passaram por tramitação matrimonial, não passaram por uma celebração matrimonial, mas que estejam unidos, de certa forma, por um período ininterrupto de 3 anos,
representam indivíduos que, de certa forma, estão vinculados em união de facto, ou estão em união de facto. Nesse caso, a lei também já reconhece alguns efeitos inteiramente ligados ao patrimônio, mas também efeitos pessoais. Para os efeitos pessoais, não se fugirá à regra do casamento. Neste caso, os indivíduos unidos de fato estão sujeitos aos mesmos efeitos pessoais do casamento. E relativamente aos efeitos patrimoniais, ao quando daquilo que é a união de facto, a legislação moçambicana, nesse caso a Lei 22/2019 de 1 de dezembro, estabelece supletivamente à união de fato o regime de comunhão de adquirido. Nesse caso, todos os indivíduos que estão em união de facto estão dentro de um regime de comunhão de adquirido. Como uma questão inovadora, a legislação moçambicana reconhece a união de facto alguns efeitos sucessores. Neste caso, a quando da união de facto, os indivíduos podem, de certa forma, responder ao chamamento sucessório, que segundo a Lei 23/2019, que aprova a Lei da Sucessão, já prevê no artigo 118. Importa referir também que a união de facto deve ser devidamente atestada, para que de certa forma prove ou para efeitos de existência e eficácia jurídica da união de facto, é necessário que a mesma esteja devidamente atestada.